Nobres vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, uma boa noite a todos. Aos internautas que nos acompanham também, uma boa noite. A minha intenção nessa tribuna, hoje, é considerar alguns aspectos importantes da independência dos poderes e, sobretudo, da autonomia do Legislativo para avaliar, fiscalizar e julgar as situações que lhes são determinadas pela Constituição Federal. A independência é importante para o equilíbrio dos poderes e para o avanço da democracia e pelo aperfeiçoamento do sistema republicano. Entendo que todo vereador é um guardião destas prerrogativas e dessas obrigações constitucionais e não deve, de forma alguma, sob pena de perda da própria identidade, submeter-se a pressões externas à sua convicção de julgamento. Essa diferença de opinião entre os vários pares que compõem essa casa, ou as casas legislativas, é o que engrandece o convívio democrático. Pessoalmente, eu tenho certeza, e sobretudo a satisfação de saber, que isto é o que ocorre nessa casa. A independência, a liberdade e a convicção de exposição das suas ideias e manifestação dos seus votos. Digo isso porque, na sessão extraordinária da semana passada, tivemos um ato explícito dessa autonomia e da independência dos vereadores e de todos os componentes que compõem essa casa, que foi a votação das contas do ex-prefeito Baquim. Fiquei surpreso pela reação verborrágica, violenta, agressiva, autoritária e arrogante de uma única pessoa, que não faz parte dessa casa. Aliás, não tem voto, não tem mandato, mas se arroga o poder de poder interferir na decisão do Legislativo Municipal de Sumaré. Trata-se do presidente ausente do PSDB, o senhor Paulino Carrara, que foi à mídia vomitando uma série de impropérios quanto um ato legítimo dessa casa, do qual eu participei, sendo presidente com o último voto. Manifestei o meu voto favorável à aprovação das contas do ex-prefeito Baquim, em rejeição aos pareceres do Tribunal de Contas do Estado, por convicção plena e por independência absoluta dos meus atos. Eu fui eleito aqui para representar uma parcela da população que confiou nas minhas propostas e que, sobretudo, continua confiando que eu farei aqui representar os seus interesses e as suas necessidades. Além de ouvir pelo telefone impropérios, grosserias e alguns palavrões, é claro, como é de praxe, fiquei pasmo com as pérolas derramadas na imprensa, sobretudo escrita por esse senhor. Sobre isso, eu refleti profundamente, viu, irmão Marcos de Paula? Porque é estranho que uma pessoa única se tenha tanta agressividade, tanta rejeição a um único ato legislativo. E colocando a cabeça no travesseiro à noite, cabeça tranquila, leve, antes de fazer as orações noturnas, sempre faço uma reflexão do que ocorre no dia a dia. E cheguei à convicção que o que move esse senhor, o senhor Paulino Carrara, só pode ser a inveja. A inveja é um dos pecados capitais mais graves. Ele foi, sem dúvida nenhuma, o motor do primeiro homicídio na história da humanidade, quando Caim resolveu tirar Abel do seu caminho. Cheguei a essa conclusão baseado também no roteiro de asneiras que esse cidadão colocou na imprensa. Uma delas dizendo que
um assessor meu parlamentar, que eu deveria ter algum compromisso com o PT, porque um dos meus assessores parlamentares é ex-secretário do PT. Realmente, muita sorte eu tenho de conseguir um ex-secretário de governo, até porque eu prezo na minha equipe a eficiência, a dedicação e a capacidade. Eu não trago em nenhuma equipe minha, política ou profissional, puxa-sacos ou que sejam capachos da opinião que eu deva tomar. Eu sempre gosto da discussão nas minhas equipes e do questionamento para que elas cresçam e a gente consiga produzir efeitos positivos. Além disso, esse meu secretário, que é o senhor Silvestre Gonzalez, que vocês conhecem, ajudou muito Sumaré no governo do senhor Baquim, sendo mais um dos elementos que trabalhavam nesse governo, tanto que, de 2006 a 2008, Sumaré foi considerada a cidade mais dinâmica do estado de São Paulo pela Gazeta Mercantil. Ele ajudou nisso, não fez sozinho, mas ajudou. Em 2012, o prefeito Baquim foi considerado o prefeito empreendedor pelo SEBRAE. Seguramente, o senhor Paulino, mordido pela inveja, não deveria ser. Porque se o Baquim conseguiu a sua notoriedade em 2006, 2008 e depois em 2012, ele, Paulino Carrara, também é detentor de uma notoriedade nacional. Pela revista Veja, no escândalo da Servaz, que custa aos cofres do município ainda cerca de R$300 mil por mês. Isso vai seguir até 2017. Então, realmente, ele conseguiu também uma notoriedade. Também existe a questão do orçamento. O orçamento de Sumaré, em 2005, era de R$157.995.000. Em 2012, ao final do governo deste ex-prefeito, do qual nós votamos as contas de 2010, era de R$578.220.000. Pasmem os senhores, um crescimento de quase 4 vezes o valor do orçamento. Orçamento esse que ajuda hoje a administração pública do PSDB a manter o andamento dos seus projetos e das suas propostas. O senhor Paulino Carrara também não deveria ter inveja disso, porque ele teve uma contribuição notória ao orçamento de Sumaré. Quando da emancipação de Hortolândia, que ele não conseguiu agir politicamente, Sumaré perdeu 60% do orçamento. 63%, me corrijo, senhor Geraldo. E sofreu amargamente por quase 2 décadas para conseguir recuperar, e hoje ainda corre atrás de uma série de situações que são decorrentes dessa ausência do orçamento, tanto no âmbito municipal, tanto no âmbito social, como de infraestrutura e tudo mais. Ainda, o glorioso presidente do PSDB fala que, na mídia, que eu devo ter acordos por interesses pessoais. Fala textualmente. Esquece que, a partir da minha eleição como presidente dessa casa, em dezembro de 2013, nós destrancamos a pauta, sobretudo de matérias orçamentárias, que seriam impeditivas ao andamento econômico, financeiro e administrativo da cidade. Esquece do esforço que todos nós nessa casa fazemos para que os projetos de lei, sobretudo aqueles de cunho social que a prefeita apresenta aqui, sejam aprovados. Esquece de algumas situações em que uma parcela importante desta base de apoio, onde, claro, com o exercício da democracia, alguns outros da casa foram contra, mas que a base, nesta base eu me incluo, aprovou um imposto de iluminação pública, que nos trará um ônus político, mas acreditando na realização efetiva de projetos que venham a trazer benefícios para a cidade. Então, eu acho que ele trata os seus aliados de uma forma
muito particular. Isso já aconteceu no passado com o ex-prefeito Paulino Carrara, quando o senhor José Álvaro Ferreira, o Pinguim, foi seu vice, e depois de pouco tempo ele proibiu que o mesmo entrasse na prefeitura. Ou quando, nessa última eleição, em 2012, depois de conquistada a vitória, 4 meses depois, escorraçou o Dalben e o Luiz Alfredo da prefeitura, da administração pública. Então, não é novidade, tá, que o senhor Paulino Carrara se manifeste dessa forma. Ele ficou nessa casa há 25 anos, mas eu acho que não aprendeu nada. Eu acredito que talvez já tenha havido até algum problema. Eu preciso conversar com os vereadores mais antigos. Tem aqui o Luiz Mário, que é a memória viva dessa casa, se havia algum problema, não sei se os vereadores fizeram bullying, alguma coisa do gênero, que pudesse ter maculado tanto o ódio que ele tem pelo Legislativo de Sumaré. Basta lembrar que ele tentou uma vez entrar para o Legislativo, em 2008, não conseguiu, mas que não desanime. 2016 está aí. Ele pode tentar uma vaga nessa casa e daí fazer valer a sua opinião de uma forma democrática, discutindo, argumentando e, sobretudo, votando junto com os seus pares. Aos meus colegas do PSDB, finalmente, eu digo o seguinte, sobretudo, especificamente do PSDB, estou terminando, Décio Marmiroli, Rubens Champagne, Ronaldo e Fininho. Eu solicitei uma reunião de urgência do diretório para que essas situações que expõem o partido e nada contribuem para uma administração que tem dificuldades, sejam esclarecidas dentro de maneira ética e dentro do ambiente partidário. Muito me dói ter que vir aqui fazer uma manifestação desse tipo. E digo aos senhores que é fundamental que isso aconteça para que não comece a ocorrer uma ideia errada de que os dedos que seguram a caneta nesse governo não usam esmalte. Muito obrigado. Boa noite. Peço ao presidente que assuma os seus trabalhos.